Oi gente, tudo bem? Aqui é Luísa Schroeder e hoje eu vou responder várias coisas aleatórias sobre a gestação. Eu estou de 21 semanas, se eu não me engano, então eu entrei no 6º mês agora. E eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram com perguntas aleatórias para vocês fazerem sobre a gestação, então eu vou responder tudo aqui nesse vídeo para que a gente possa conversar e trocar ideia. Então vamos lá. Primeira pergunta: qual era a sua intuição sobre o sexo do bebê? Gente, eu sonhei 7 vezes que a fumaça no chá revelação estourava menino, né, azul. E o meu marido sonhou 2 vezes, uma vez que ele estava carregando no colo e outra vez, se eu não me engano, era no chá revelação e também era menino. Só que assim, a gente tava tão pensando que era menino que eu já tava me sentindo mal caso fosse menina. Tanto que eu falava pra ele, a gente precisa parar pra pensar que possa ser uma menina, porque a gente precisa sonhar com a Lívia também, né, que é o nome que a gente tinha escolhido. E aí eu fiquei falando tanto disso numa semana, que a gente tinha que pensar que podia ser a Lívia e nananã, que eu sonhei com uma menina. Então por isso que no chá revelação eu tava em dúvida, porque até então, como eu tinha tido muitos sonhos com menina, eu pensei, não, realmente, com menino, realmente deve ser menino. Mas aí quando eu tive esse sonho com a Lívia, aí eu fiquei um pouco na dúvida e eu confesso pra vocês que mesmo com essa dúvida, eu acho que se a fumaça estourasse rosa, a minha reação ia ser de espanto. Tanto que a nossa reação, a gente não ficou pulando nem nada, a nossa reação foi de tipo, nossa, Deus tinha nos mostrado. A gente se olhou um pra cara do outro, né? A gente se conhece, eu olhei pro Douglas e eu falei, nossa, realmente Deus falou com a gente, sabe? Foi revelado. E assim, uma missionária da nossa igreja já tinha tido a revelação, ela não contou pra gente, porque a gente pediu pra não contar. E o pai do Douglas também teve um sonho que era um menino. Ele também não contou pra gente, eles contaram só depois da revelação, eles marcaram a data, assim, sabe, do sonho e tal. Então foi super legal, porque a gente sentiu muito, assim, o cuidado de Deus, sabe? Porque desde o início a gente sonhava com menino, a gente falava de menino, e a gente, desde que casou, falava que se um dia tivesse um menino, seria Miguel. A gente sempre amou esse nome, então assim, a gente tá junto há 8 anos, quase 9, a gente sempre falava sobre isso, mas principalmente depois que a gente casou, que daí a gente começou a falar sobre filhos, né, que a gente falava que seria o Miguel. Então, aí está o Miguel no forninho a caminho. Já tinha nome para menina também? Sim, a gente tinha o nome. Foi mais difícil escolher, porque como eu falei, né, o Miguel a gente já sabia desde sempre. Então a gente já tava muito convicto que seria Miguel. A gente, até uma hora assim, a gente ficou, meu, será se vai ser mesmo? Porque a gente já fala há tanto tempo esse nome que a gente nem parava pra olhar outros nomes. Daí a gente pesquisou outros nomes de menino. Acho que a gente gostou, o segundo que a gente mais gostou acho que foi Noah, se eu não me engano. Mas a gente ainda ficava com aquela, não é Miguel, sabe? A gente sentia que ser Miguel. E da Lívia foi assim, eu pesquisei muito porque a gente não tinha ideias, a gente gostava de alguns nomes, mas alguns nomes eram relacionados a pessoas de uma parte da família ou de outra, a gente não queria vincular ninguém que a gente já conhecesse, assim. Então a gente ficou na dúvida e a gente queria um nome curto e tudo mais. Eu gostava muito de Lara, eu acho que é um nome bonito. Enfim, outros nomes que a gente achava legal. Só que Lívia, eu acho que é um nome diferente, sabe? Eu não vejo muitas pessoas colocando o nome de Lívia. Hoje em dia eu também não conheço nenhuma Lívia. Então a gente se sentiu assim, nossa, realmente é um nome muito lindo. Tanto que eu até falei pra minha mãe, depois do chá revelação. A gente escolheu com tanto carinho esse nome que dá até uma dorzinha agora de não usar, sabe? Porque, enfim, não é a Lívia, né? Mas eu acho o nome muito lindo, eu acho muito, muito bonito. E o sobrenome do Douglas é um sobrenome curto, né? Então ficaria super bonito o nome, eu gosto de nome curto, objetivo. Então seria Lívia, esse era o nosso planejamento se fosse uma menina. Ó, a Erika perguntou, pretende fazer chá de bebê? Então, a gente não vai fazer, porque a gente optou em fazer o chá revelação, a gente fez o chá revelação super tarde. O comum de se fazer o chá revelação é a partir de 8 semanas, que é quando você já consegue descobrir o sexo do neném. Então as pessoas fazem mais ou menos por essa etapa, tanto que sempre que você vê um chá revelação, dificilmente a mãe vai estar com barriga já. Geralmente ela não vai ter barriga, porque as pessoas fazem o chá mais cedo, porque isso facilita muito assim a sua construção, tanto de vínculo com a criança, você comprar as coisas, começar a pesquisar como vai ser o quartinho, quais roupas você vai comprar. Então quanto antes você descobre, antes você consegue se organizar com isso. Mas a gente tinha uma questão da nossa agenda, né? Como a gente grava casamento, a gente não tinha final de semana livre, principalmente no final de ano, que é onde a maioria do pessoal casa, né? Então a gente só conseguiu marcar pra final de janeiro, foi dia 21 de janeiro, então assim,
Eu tava de praticamente 6 meses já, e eu já tô com barriguinha e tal, né? Então a gente decidiu fazer ali no final, e a gente fez bem íntimo, tá? Porque assim, ó, eu nunca gostei de chá de bebê, eu sempre achei um pouco chato. Tem umas brincadeiras que eu acho que são meio chatas, meio invasivas. Eu não gosto do estilo do chá de bebê, se eu fosse fazer seria diferente. E a gente não fez nada disso no chá revelação, então foi um café da tarde mesmo com a família. E aí a gente estourou lá a fumaça, mas a gente não pretende porque as pessoas já nos presentearam no chá revelação. A gente, para as pessoas mais próximas, a gente sugeriu o tamanho de fralda. A gente não passou marca, modelo, esse tipo de coisa, porque eu acho meio invasivo, porque é um valor, né? E nem todo mundo pode pagar o mesmo valor da fralda. Então a gente deixou só o tamanho para não receber tudo do mesmo tamanho. E se as pessoas quisessem dar algum mimo, algum brinquedo, ou roupa, sei lá, daí as pessoas deram. Então assim, foi super legal porque a gente recebeu tudo neutro, que era o que eu queria. Porque até eu acho que assim, se eu fizesse chá de bebê agora sabendo que é menino, eu acho que eu ia receber muita roupa e muita coisa que eu não ia querer. Porque eu gosto de tudo neutro, sabe? Cores neutras e tal. Então foi ótimo, porque daí a gente recebeu várias coisas bem no estilo que a gente queria. E muita gente deu presente azul, verde, nessas corzinhas assim, porque a maioria já suspeitava que era menino. Tanto que eu falei que se fosse a Lívia, ela ia ter que um enxoval quase masculino, de tanta coisa que a gente recebeu azul e verde, sabe? Mas tudo muito lindo, muito lindo. Então assim, pra gente não vale a pena, sabe? Porque primeiro que eu não gosto de festa com muita gente, então o chá de bebê eu acho que pra valer a pena, pra você fazer um bom estoque de fralda, tem que ter pelo menos umas 50, 60 pessoas. E cara, o custo disso e organizar tudo isso, eu acho que não vale a pena. Eu prefiro eu ir lá comprar fralda, e comprar as coisinhas que faltam, que não são muitas coisas também. E a nossa família tá presenteando naturalmente, porque o Miguel é o primeiro neto dos nossos pais e é o primeiro bisneto também, então ele tá sendo muito presenteado, muito amado, muito desejado, então a gente não sente realmente essa necessidade. E também já fica aqui, eu sou completamente contra charrifa, essas coisas assim, sabe? Até porque assim, eu falo pro Douglas, né, se a gente quer ter um filho, a gente tem que se organizar para isso, a gente tem que ter dinheiro para essa escolha, né? É igual comprar um carro, uma casa, se você quer alguma coisa, você não vai fazer um chá rifa, um chá, né, sei lá o que, pra compra do seu carro, né? Então, pra mim, filho é a mesma coisa. Se as pessoas querem presentear é porque amam o Miguel, porque desejam a vida dele, porque querem dar um presente pra ele, mas não porque os pais estão pedindo, sabe? O meu conceito, meu pensamento é esse. Passou por alguma situação desagradável em relação à gestação? Bom, no começo, né, foi bem difícil, eu passei muito mal no início. Bastante enjoo, eu vomitei, tive muito enjoo, foi desconfortável, eu me senti muito fraca, consequentemente eu não consegui trabalhar praticamente nada nesse período. Eu lembro que teve um dia que a gente tinha um casamento pra gravar, era um casamento num lugar lindo, maravilhoso, no pôr do sol. Eu queria muito ir nesse lugar, a gente nunca tinha fechado um casamento nesse lugar e eu queria muito fazer um casamento ali. E eu fui até o último minuto, eu me arrumei assim, eu falei, não, eu vou conseguir, até que eu olhei pra ele e eu falei, se eu for eu vou ser muito irresponsável, porque eu não estou bem, eu realmente não estava bem, eu não tinha conseguido me alimentar bem nos últimos dias, eu estava muito fraca e com certeza se tivesse forçado talvez teria dado alguma coisa com o Miguel, porque graças a Deus eu não tive nenhum problema na gestação inteira. Várias mulheres têm alguns problemas no início da gestação, eu não tive nada, então eu falei pra ele, eu não vou forçar a criar um problema. E eu lembro que naquele dia eu chorei muito, muito, porque eu me senti completamente incapaz. Eu senti que, eu acho que ali foi um choque de realidade pra mim, de entender que agora não sou só eu, sabe? A minha vida faz parte de outra vida também, e eu dependo dessa outra vida também, e essa vida depende de mim. Então ali foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Acho que foi o dia mais difícil da gestação inteira, assim, não foram nem os vômitos nem nada. Foi nesse dia que eu vi, assim, que eu fiquei incapacitada de fazer algo que pra mim era rotineiro, era normal, que é o meu trabalho, né? Então isso ali pra mim foi muito difícil. Eu acho que foi o mais difícil de tudo, assim. Se arrependeu de ser menino? Não, nunca, jamais. A gente, como eu falei pra vocês, a gente sonhava com o Miguel há muito tempo, a gente visualizava o Miguel, desejava o Miguel. O Douglas sempre falou que ele tinha um sonho de ser pai de menino, ele também queria de menina, mas ele sempre falava que tinha esse sonho também. Então, assim, foi uma realização. Assim, o Miguel foi fruto de muita oração também, a gente já orava pelo nosso filho ou filha que viria há muito tempo, desde o início do nosso casamento. Então, não sei, gente, foi uma alegria, assim,
Com certeza, se fosse a Lívia, a gente também ficaria muito feliz, mas eu fiquei muito feliz de ser o Miguel, porque a gente sonhou e desejou muito e sempre falava do Miguel, sempre falava Miguel, 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 então foi muito bom, assim, sabe? A Bianca perguntou, já comprou tudo para o enxoval? Não, mas assim, gente, agora meu coração está mais tranquilo, por quê? Como a gente fez o chá revelação muito tarde, eu não tinha como montar o quarto da criança antes, eu não tinha como comprar roupa para essa criança antes, por mais que fosse neutro, porque mesmo sendo neutro, você escolhe o tipo de estampa, de modelagem, enfim, é diferente menino e menina, né? E a gente tava meio que se sentindo preso em comprar as coisas e eu não queria tomar nenhuma escolha visualizando, isso ficaria lindo na Lívia, e depois que viesse o Miguel, eu olhar aquilo no Miguel. Eu não sei porquê, eu tinha essa sensação que eu não queria fazer isso, sabe? Eu queria comprar tudo sonhando com o bebê certo, se fosse Lívia ou Miguel. Então a gente foi muito tranquilo quanto a isso, a gente fez várias listas, várias pesquisas, analisamos muito o que a gente ia comprar, o que não ia comprar. Nossa lista do enxoval está completa, com todos os links, tudo que a gente tem que ir comprando. O que a gente comprou antes, que na verdade a gente ganhou de presente, foi o berço. Então a gente ganhou o berço, que seria de madeira, independente do que fosse, né? Isso eu não ia mudar. E agora nós vamos iniciar o quartinho, a gente vai pintar, tudo mais. Vocês vão ver que vai ser tudo bem neutro, mas mesmo assim eu queria fazer imaginando a criança certa, sabe? Eu tinha isso no meu coração, que eu queria fazer dessa forma. E agora também a gente comprou as roupinhas RN, então a gente comprou de uma marca que as peças são um pouquinho maiores, então o Miguel vai poder usar por um pouquinho mais de tempo. E no chá revelação, como eu falei, a gente ganhou as fraldas, a gente vai fazer a contagem agora pra ver o que falta, né? E a gente também ganhou cobertinha, mantinha, toquinha, todas as coisinhas, né? Então assim, o enxoval dele tá se completando. E por que, gente, a gente vai fazer um enxoval minimalista, tá? A gente não vai fazer com tantas peças, porque nós temos a comodidade de trabalhar em casa, então eu tenho a possibilidade de lavar roupa todos os dias se necessário, não me incomodo com isso, eu e o Douglas temos determinado isso. E porque a gente optou em fazer dessa forma, porque a gente acha melhor, tá? Porque a gente não tem tanto espaço no apartamento, então a gente vai comprar o que realmente precisa para cada fase. Eu não vou fazer um enxoval para 6 meses, 1 ano, eu vou fazer até os primeiros 3 meses completos, e quando ele estiver chegando em 1 mês, 2, eu vou começar a comprar pro próximo, pra próxima numeração, e assim eu vou indo. Essa foi a forma que a gente achou melhor fazer. Até porque, gente, eu nunca fui mãe. Então, eu acho meio louco, eu sei comprando muita coisa, se eu nem sei o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu vou me adaptar, o que eu não vou me adaptar. Então, primeiro, eu quero vivenciar isso. Por exemplo, muita gente falou pra comprar, ao invés de comprar macacão de botão, comprar macacão de zíper. Eu fiz isso, mas eu também tenho de botão. Então, eu quero vivenciar isso e ter a minha escolha e também ver o que o Miguel vai gostar de usar. Se ele vai preferir macacão, calça, blusa, não sei, gente, pra experimentar isso, sabe? Pra gente juntos se descobrir e aí depois ir comprando mais peças. Então, o enxoval está a caminho, mas não está pronto. Com certeza não está pronto, tem bastante coisa pra fazer. Outra pergunta, deu tudo certo no chá revelação? Deu. Gente, inclusive isso é um testemunho, porque a gente marcou o chá revelação em outubro para fazer final de janeiro. Então a gente contratou todos os serviços que precisava lá no final de ano, né, em outubro, novembro, a gente deixou tudo fechado, foi pagando e tudo mais. E aí quando chegou na semana do chá revelação, pensa, nós marcamos em janeiro, dia 21 de janeiro. Na nossa região é sol todos os dias em janeiro. E justo naquela semana tava dando uma semana de chuva, inclusive desbarrancou coisa, fechou a estrada, deu um monte de coisa. E aí a gente ficou super preocupado porque a gente ia fazer no jardim e lá não tinha um salão grande para que a gente fizesse dentro, no espaço que a gente pegou. Enfim, ia ficar meio caótico, a gente não ia conseguir fazer do jeito que a gente imaginou, que a gente sonhou. Então, a gente começou a orar. A gente até falou pra nossa missionária, né, pro pai do Douglas, pra minha mãe, a gente falou, vamos fazer uma oração pra Deus abençoar com o sol. E como Deus prova a nossa fé, a previsão do tempo estava para chuva no horário do chá revelação, né, no período da tarde do sábado. E a semana inteira choveu. E aí eu falei pro Douglas, olha, vamos comprar uma lona. A gente comprou uma lona pra botar em cima da mesa dos doces, pelo menos, porque a gente colocou a mesa num pergolado. Se você quer ver como foi o chá revelação, vou deixar o link aqui embaixo. E eu não queria abrir mão disso, porque a chuva no sábado era pra ser fraquinha, não era pra ser uma chuva muito forte. E, enfim, a gente comprou a lona, tudo, né, pra caso a gente chegasse lá e estivesse chovendo. E aí chegou no sábado. Quando eu amanheci no sábado, que eu olhei pra essa janela que está na minha frente,
eu vi que não tinha uma nuvem no céu. Só que o chá revelação não era nessa cidade. E aí eu fiquei, glória a Deus, Deus é bom, vai dar tudo certo, mas fiquei no silêncio, né? Eu pensei, Deus sabe o que faz. E aí eu fui me arrumar, fizemos tudo que tinha que fazer, a gente até se atrasou bastante pra chegar lá no lugar. E quando a gente tava no caminho chegando, eu fui olhando pro céu e falei, eu não acredito que realmente tem sol aqui. Porque a previsão do tempo lá da cidade, que era Rio dos Cedros, era chuva. E eu fui chegando lá, fui vendo que realmente o tempo já tava bom, porque a chuva era a partir do meio-dia, isso já era 1h da tarde. Então eu vi, nossa, realmente vai dar certo. E, gente, não caiu uma gota de chuva, foi perfeito. A gente conseguiu fazer no lugar que a gente queria, no espaço lá bem certinho, deu tudo certo. Eu sempre falo assim, ó, que foi o encontro com a família, com as pessoas mais legal, porque todo mundo tava feliz, tava vibrando junto, tava comemorando a vida do Miguel, tava desejando, sabe? Foi muito gostoso, assim, o clima. Chá Revelação pra mim é muito legal. Como a gente trabalha com isso, gravando no caso, né, eu já tinha visto o quanto que é incrível o Chá Revelação, o quanto as pessoas tem um sentimento de amor muito grande, e eu sempre falo pro Douglas, eu quero muito vivenciar isso, porque eu acho que a criança sente também, sabe? Sei lá, e eu queria muito ter feito e foi muito legal, foi, nossa, assim, foi maravilhoso mesmo, o dia tava perfeito e tava um dia de sol, janeiro, e não estava aquele calor insuportável, a gente serviu suco e tal, foi bem legal, assim, bem gostoso. Outra pergunta, foi caro fazer o chá revelação? Depende do que é caro pra você, depende do que você contrata. A gente não abriu mão de 3 coisas fundamentais pra gente. A gente não abriu mão da forma que ia ser revelado, que a gente queria aquela fumaça e a gente queria com fogos de artifício, queria com um monte de coisa, e isso saiu um pouco mais caro. Se você opta em fazer um outro tipo de revelação, talvez com balão, com aquela fumaça na mão, alguma coisa assim, obviamente vai ser infinitamente mais barato, mas a gente não quis abrir mão disso, a gente se organizou financeiramente para isso. A gente não abriu mão também do registro, isso pra mim é assim primordial. Então, claro, a gente tem a produtora de vídeo, né? Então a nossa própria produtora registrou, a gente até, alguns amigos nossos ajudaram a registrar. E a foto também, e assim, gente, eu não abro mão de ser uma coisa boa, porque tu já tá fazendo tudo, já tá organizando tudo, já tá pagando todas as coisas, pelo menos o registro tem que ser bom. Então isso a gente também não abriu mão. E outra coisa foi o espaço. O sonho do Douglas, na verdade, era ser lá. Eu até assim, não tava tão convicta com o lugar quanto ele estava, mas era o sonho dele, então a gente fez lá. Eu até acho que poderia ter sido em outro lugar, não, sem problema nenhum, mas foi perfeito, porque aquele lugar tem uma história muito grande nossa, a gente já foi diversas vezes nesse lugar, então tem muita história nossa lá, sabe? Ele é muito significativo, tanto que eu acho que se um dia aquele lugar fechar, vai ser assim, uma parte da nossa história vai fechar também, sabe? Porque muita coisa a gente viveu lá, a gente renovou os votos lá, foi o chá revelação, a gente comemorou anos de casado lá, então assim, é um lugar muito especial pra gente. Então isso foi o que a gente, assim, não abriu mão. Aí lógico, né, a comida também, que eu sempre falo que não adianta fazer festa com comida ruim, se for pra servir comida ruim, não faça. Então a gente fez, né, os doces, a minha mãe ali da Chocoji que fez todos os doces, aí eu pedi pra minha sogra, que ela tem um prato salgado que a família inteira ama, e a gente também, então ela fez. Então teve muita coisa assim, com receita de vó, receita de mãe, receita de bisa daí também no caso, né. Então foi bem gostoso, assim, bem intimista, foi um cafezão da tarde bem gostoso. Ainda sente enjoo? Não. Olha que glória, não sinto. Eu sinto às vezes um pouco de incômodo de manhã. De manhã ainda é um período um pouquinho mais chatinho, mas que não é sempre. É só se eu não me alimentei muito bem a noite anterior, ou sei lá, alguma coisa assim, eu tô com o estômago mais vazio. Mas se não, de modo geral, graças a Deus, eu estou me sentindo muito melhor. Agora são outros sintomas, né? Sintomas de outro período de gestação, mas aí eu vou deixar pra vocês acompanharem no vídeo que eu vou fazer. Inclusive, gente, vou soltar vídeo aqui no canal pra vocês acompanharem sintomas do primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre, tudo que eu tô sentindo, o que eu não tô sentindo, pra vocês acompanharem cada etapa da gestação. Se você é uma gravidinha que está no mesmo período que eu, parecido, deixa aqui embaixo as semanas que você está, eu quero saber. E é isso, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo. Tchau!